Graça e paz seja com todos, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha é estarmos juntos para buscarmos o conhecimento da Palavra de Deus e orarmos juntos por todas as nossas necessidades, por tudo aquilo que é necessário fazer e viver nesse tempo. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que temos recebido dele nesses dias, sabendo que ele está conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Nesta noite eu quero conversar com vocês um pouco sobre detalhes da Palavra de Deus que precisam ser observados para se viver o melhor de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está no Salmo 127, versículo 1 e 2, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Conversando um pouquinho, meditando um pouquinho sobre esta palavra, eu quero realmente trazer um entendimento daquilo que nós precisamos viver ao ouvir ou ler a palavra de Deus. Então nós vemos aqui primeiro, se o Senhor não edificar a casa. Eu preciso trazer esse entendimento, que a primeira coisa que Deus traz através desta revelação é a edificação da casa. A casa que eu moro, a casa onde minha esposa e meus filhos moram. É ali que precisa ser edificado em primeiro lugar. É na minha casa que eu preciso de um milagre todos os dias. É na minha casa que eu aprendo. É na minha casa que eu ensino. É na minha casa que eu me desenvolvo como ser humano, como filho de Deus. É na minha casa que o meu testemunho precisa ser bom. É na minha casa que eu preciso receber de Deus paz, alegria, edificação para com os meus, para que aqueles que convivem comigo recebam crescimento, recebam paz através da minha vida. Então Deus está falando, olha, se o Senhor não edificar a casa, aqui nesse versículo diz, em vão trabalham os que edificam. Não sou eu quem edifica, mas é através de mim, é através da minha vida, ligada em Deus, ligada no amor do Pai, que eu vou transmitir para minha esposa, para os meus filhos, aquilo que eu estou recebendo dele como aprendizado, que passa por mim e eu começo a viver então. Esta edificação será transmitida dentro do meu lar. A segunda coisa que nesse versículo diz é o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso eu aprendo o quê? Se eu não estou edificando a minha casa, como é que eu posso guardar a cidade? Porque muitas vezes isso acontece com a gente. A gente não faz nada em nosso lar, a gente não edifica a nossa casa e queremos fazer algo fora dela. E queremos fazer realmente algo que a gente não está vivendo. Então nós precisamos entender que antes de tudo, eu preciso estar no meu lar, super edificado em Cristo. Como Cristo disse naquela palavra no capítulo 7 de Mateus, sobre a casa que foi construída na areia e sobre a casa que foi construída sobre a rocha. As duas tinham uma aparência bela, mas a prova da resistência vem com as tempestades. Então, quando a tempestade veio, a casa que estava construída na areia desabou, mas a que estava construída sobre a rocha permaneceu de pé. Então é isso que nós precisamos aprender. Antes da gente fazer alguma coisa em benefício da cidade, nós precisamos edificar o nosso lar, edificar a nossa casa em Cristo, levar a nossa casa para a rocha mais forte, que a nossa família esteja edificada e que aquilo que nós temos recebido de força,
de entendimento, de sabedoria, a gente parte para a cidade, para edificar a nossa cidade em amor, em fé, em coragem, em ousadia, que a gente cresça nesse entendimento, porque buscando essa sabedoria, nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, sabendo que as coisas vão ficar sólidas, porque o que segura tudo perfeito não somos nós, mas é a palavra de Deus que está sobre nós. E o segundo versículo diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, amados, olha o que a gente aprende aqui, são detalhes da palavra de Deus que faz a diferença. Eu preciso ter fé, acreditar que não é o que eu faço que me dá segurança, que não é a minha correria diária, buscando algo que vai dar o resultado financeiro, que vai dar o resultado de paz, que vai me plantar em segurança no meu dia a dia, mas é aquilo que Deus já fez através de Cristo na cruz. Então o detalhe que eu preciso aprender aqui é o seguinte, que é inútil eu levantar de madrugada para correr atrás de coisas que eu acho que sou eu que preciso dar o resultado. Na verdade, eu preciso levantar de madrugada talvez para buscar a Deus, para buscar em oração, para buscar sabedoria, para buscar entendimento, e não para correr atrás de coisas, porque coisas Deus já preparou em Cristo. Tudo, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós não temos tempo para buscar a edificação, porque estamos correndo tanto, perdendo tanto tempo. Presta atenção no detalhe: inútil vos será levantar. Então, se não for para orar, não levante, meu amado. Se não for para buscar a presença de Deus, não levante de madrugada, não. Trabalhe o tempo correto, busque ao Senhor, e Ele edificará a sua casa, a sua família, e fortalecerá você, fortalecerá o teu coração, para você ser bênção em primeiro lugar na tua casa, para você ser alguém que a tua família possa se espelhar. Você homem, você mulher, busque a Deus, busque a Cristo, busque o Senhor enquanto é tempo de encontrá-lo, porque Ele é tudo que nós precisamos ter. Um outro texto que eu queria ler com vocês está no Salmo 27. Salmo 27, um versículo muito interessante que está aqui no versículo 4, onde o rei Davi, que escreve esse salmo, ele tem essa expressão no versículo 4 que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Note bem, detalhes da palavra de Deus. Qual é o detalhe que nós vamos aprender aqui nesse texto, nesse versículo, melhor dizendo? Que ele faz uma oração pedindo que ele esteja na casa de Deus, porque ele achou que isso era bom, porque ele entendeu que isso era agradável, porque ele sabe que através desse relacionamento ele aprende a conhecer a Deus. Então são coisas que ele decidiu. Agora, a segunda coisa que eu vejo que ele busca é a contemplação. Então, antes de eu pedir qualquer coisa para Deus, o meu maior desejo é estar na presença dEle. Porque muitas vezes nós chegamos em Deus com nossas orações só para pedir, mas nós não adoramos a contemplação, nós não almejamos a presença. Nós queremos logo resolver o nosso problema, nós queremos que Ele atenda logo o nosso pedido, mas nós não desejamos o antes. E o antes que Deus está querendo que a gente deseja é este, que nós primeiro queremos Sua presença, que nós venhamos desejar Sua presença,
porque a presença dele é melhor do que os presentes que ele dá, muito melhor. Se eu tenho a presença do Pai, eu não preciso de mais nada, só a presença dele enche a minha vida, só a presença dele me faz crescer, só a presença dele me traz maturidade, só a presença dele resolve os meus problemas. Então, quando eu entendo assim como Davi, que disse assim, olha, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Isso, meus amados, fala de detalhes da presença, fale daquilo que você presta atenção em Deus, fala daquilo que o teu ouvido possa escutar, a maneira como Deus quer expressar a você, muitas vezes através do silêncio, muitas vezes através daquilo que você nem imagina. Mas se você está ali para contemplar a glória desse Pai tão maravilhoso, você vai perceber em pequenas coisas a diferença que faz quando a gente deseja a presença dele, quando a gente quer muito a presença dele, quando o Espírito Santo, através da nossa oração, nos leva à presença dele e nós ficamos sem palavras, as nossas palavras não saem, os nossos olhos se enchem de lágrimas e nós temos uma atitude de arrependimento e aquilo nos cura, aquilo é um bálsamo para a nossa vida, aquilo traz aprendizado, traz crescimento, traz maturidade. Então, ao se aproximar de Deus, não se aproxime porque você está cheio de problema, mesmo que você esteja, se aproxima primeiro para desejar a sua presença, para desejar que Ele esteja na sua vida, para desejar a intimidade com Ele, para estar juntos, buscando um momento de graça, de sabedoria, de entendimento, e você vai perceber que ao sair daquele lugar de adoração, você não tem mais problema, porque os problemas já ficou nele, já ficou sobre ele, e ele já viu tudo o que você precisa. Então, meu amado, é muito interessante isso, que nós precisamos aprender. Uma outra coisa que eu queria meditar com você, está em João 11, a partir do versículo 39, que é um milagre, um grande milagre realizado por Jesus na vida de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Ao chegar de frente com o túmulo onde Lázaro jazia, Jesus disse, versículo 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, lhe disse, Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Detalhes da palavra de Deus. Tem muitas coisas que nós queremos que Deus faça por nós, mas nem tudo Ele vai fazer. Tem algumas coisas que pertencem a você, esses são os detalhes. Então muitas vezes nós não queremos agir, fazer nada, e queremos um milagre perfeito, e queremos um grande milagre em nossas vidas. É necessário que a gente ouça o que Ele diz, porque tem uma grande parte, ou uma pequena parte, que é realizada por nós, que estamos precisando de um milagre. Precisamos sair da nossa zona de conforto e entrarmos na liberdade do Espírito para ouvir a sua voz. Quem ouve o Espírito Santo, aos detalhes da sua palavra, com certeza anda mais rápido e chega primeiro, no lugar do milagre, no lugar da bênção, no lugar da restauração. Então aqui, em primeira coisa, o defunto está morto há 4 dias. E Jesus disse, na porta do túmulo, vocês façam uma parte, vocês tiram a pedra. Então a parte daquelas pessoas que estavam ali,
seria desobstruir a entrada, a passagem para o milagre. E eles fizeram assim. Eles retiraram a pedra que estava cobrindo onde o Lázaro jazia. E naquele momento então, a pedra foi retirada, Jesus ainda percebeu que havia uma incredulidade entre eles. E Jesus então anima a fé deles, antes de fazer o pedido para Lázaro sair. Então a nossa fé precisa estar animada. E como é que nós vamos animar a nossa fé? Como é que vamos ter bom ânimo em um momento de crise como este? Então nós precisamos ouvir o que Jesus diz. Não tenho dito, se creres, verás a glória de Deus? Então tudo é pela fé. Eu preciso acreditar, se eu fiz a parte que o Espírito Santo me impediu para que eu fizesse, em seguida a minha fé precisa estar na palavra, a minha fé precisa estar em Cristo, a minha fé precisa estar renovada para que eu saiba e compreenda que aquilo será feito sem dúvida nenhuma. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Nós, como filhos de Deus, temos uma grande responsabilidade aqui na terra, de glorificar a Deus em tudo que nós vivemos. E Cristo tinha essa preocupação. Ele poderia simplesmente ter dito: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ia sair, porque Jesus é Deus. Mas acima de tudo ele quis glorificar o Pai. Ele quis dar glória ao nome daquele que é tudo em todos. E ele disse: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, sempre me ouviu, mas eu quero fazer esta oração para que eles saibam que eu não estou sozinho, que não sou eu que realizo, que é o Senhor através de mim. E nisso ele estava honrando e glorificando o Pai Celestial. Em seguida ele diz: e tendo dito isto, com grande voz clamou: Lázaro, sai para fora. São os detalhes que você precisa prestar atenção, meu irmão. Os detalhes que fazem a diferença em nossas vidas. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Outra parte que ele deixa para que seja feito pela população, seja feito por aqueles que estão ali próximo ao túmulo, é desligar, soltar, tirar aqueles aparatos todo que estava sobre o ex-defunto, que era deixar ele livre. Uma das coisas que nós precisamos entender, que muitas coisas que nós estamos esperando Deus fazer, já era para nós termos desencilhados, já era para nós ter tirado esse problema, tirado esse peso do nosso coração, e ainda carregamos coisas que Deus não tem nada mais a ver com isso. Talvez você carregue uma raiz de amargura, você carrega um fardo que não precisava mais estar carregando, que já era para você ter deixado isso no passado, mas você ainda carrega esse peso, reclamando, murmurando, dizendo que Deus não realiza. Ele não vai realizar, porque Ele já deixou o poder da palavra dEle para você usar. Ele já deixou o poder da palavra dEle para te curar. Ele já deixou o poder da oração para mudar a tua vida. Entrega isso a Deus, deixa isso lá na porta do sepulcro, limpa tudo isso e segue em frente, meu irmão. Para de ficar murmurando ou retrocedendo no ontem, porque o ontem não vai voltar. Procure viver o hoje com sabedoria, viver o hoje com graça, viver o hoje cheio do Espírito Santo, viver o hoje para engrandecer o nome desse Deus tão grande que você diz que serve, mas está vivendo uma ruína. Comece a se preparar, pensar nos detalhes que a palavra de Deus vem te ensinar, e com certeza a tua vida será mudada, será transformada. Não espere tudo pelo Senhor, não. A parte que cabe a você, faça você. Procure, entrega currículo, procure fazer o que é certo, procure andar segundo a palavra de Deus. Tem uma parte que é sua,
E Deus, porque a de Deus eu vou declarar para você nesta palavra, já foi feita, já foi realizada. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava próximo de entregar o seu Espírito, a última palavra que ele disse foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Tudo está consumado, tudo está feito. Então a parte de Deus, meu querido, já está pronta, já está feita, já está realizada. O que falta agora é a nossa. Se você fizer a tua parte, de buscar a Deus com sabedoria, de desejar a presença dEle, de edificar primeiro a tua casa, de fazer tudo certo, você pode ter certeza que as coisas vão começar a fluir. Vai fluir de uma tal maneira que tudo será paz. Mesmo no meio desta guerra que nós estamos vivendo, você vai ter uma paz interior tão grande que ninguém vai te deter, que ninguém vai te segurar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada, que separa juntas e medulas, que separa a alma do corpo, para você entender qual é a boa e perfeita vontade do Pai. E entendendo a vontade dEle, caminha, meu irmão, caminha firme, vá em frente, não pare, siga, porque Jesus é contigo e a palavra dEle dará o resultado que você está esperando. Amém? Tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia. E é isso que eu quero orar com você agora, para que você receba de Deus força para vencer este mal. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro agora com esta família, eu oro agora com este irmão, com esta irmã, crendo que o teu Espírito o conduzirá a um entendimento claro, para ele realizar a tua boa e perfeita vontade. Que a glória do Pai resplandeça, que a glória de Deus possa aperfeiçoar esta família no entendimento e na sabedoria do Deus vivo, para que tudo se complete através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, que a paz seja transbordante no teu lar e na tua família, em nome de Jesus. Amém.